E o tema de hoje é 13º salário e férias. O nosso convidado é o advogado Nilton Martins de Quadros, que trabalha com essa área e também é professor na área do direito. Nilton, muito obrigada pela presença. Deixa eu começar te perguntando, dá muito problema ainda em relação a trabalhadores, férias, 13º salário? Esses problemas aumentam? Quais são os mais comuns? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Então, essa época é a época que dá bastante problema nas relações de trabalho, justamente pelo fato de ser a época de pagamento do 13º e boa parte das empresas organizam férias. Então, o que ocorre? A maioria dos problemas são empresas que não se organizaram durante o ano com caixa e não conseguem pagar. Tem isso, Tem, é bem comum, infelizmente é bem comum isso também. Acaba gerando um conflito, na maioria das vezes, coletivos, porque não é um trabalhador daí que não recebe, são vários. Então, nós temos empresas grandes que não se organizaram e esse ano está com problema assim com férias, e conceder as férias e não pagar o 10º no prazo. Isso gera um conflito na relação de trabalho que não é bom para ninguém, né? Então, para entender assim um pouco o que é o 10º, o que é as férias, vou falar aqui. O 13º salário, ele foi criado em 1962 por uma lei sancionada pelo presidente João Goulart, e ele tem um nome interessante que chama gratificação natalina. O nome dele é esse, não é 13º. Olha o nome é gratificação oficial. natalina, oficial. E o que é, como deve ser pago e do que ele é? Ele é equivalente ao salário de dezembro do trabalhador e ele tem que ser pago em duas parcelas. A primeira parcela tem que ser paga do mês de fevereiro até 30 de novembro e a segunda parcela até dia 20 de dezembro. É possível, quem organiza essa época de pagamento é a empresa, porque o que tem de regra diferente é que o trabalhador pode escolher receber a primeira parcela do 10º junto com as férias, mas isso ele tem que pedir. Então a maioria não sabe. Mas é direito dele. É direito do trabalhador. Vamos supor que eu pago férias em julho. Aí eu vou dizer para minha empresa, eu quero receber metade do meu 10º em julho. Olha nas férias. Só. É possível, sim. Olha só. E outra questão que tem interessante do 10º é que ele quando ele é pago, os encargos que incidem nele são um pouco diferentes, porque o imposto de renda tem que ser alocado separado, justamente para que não ocorra que no mês de dezembro tu tenha uma remuneração maior e entre em outra escala de pagamento. Então, isso é importante. Aplica-se a 10º e férias também para o trabalhador que não trabalhou o ano inteiro. Como que calcula isso? Tu pega o salário de dezembro, então, divide por 12 e multiplica por meses que o trabalhador cumpriu no contrato de trabalho, e se vai dar o 10º proporcional e férias também, se for o caso. Tá? E os maiores problemas que nós temos são de erros de cálculo, por exemplo, do trabalhador que tem remuneração variável, ou fez horas extras, ou tem comissões, então elas têm que integrar o 13º e as férias também. E o restante, as empresas que estão bem organizadas, o sistema contábil já calcula, isso não dá muito problema. Mas quando tem crise, a empresa está em crise, ou é desorganizada, ou naqueles casos de trabalho informal é que dá bastante problema. E para os aposentados, são as mesmas regras? Como que funciona? Mesmas regras. Então, o aposentado, que é aposentado pelo INSS, a gente chama de regime geral, quem paga o 10º é o INSS. Também paga em duas parcelas. Daí não tem a escolha de férias, porque o aposentado não tem. Mas o INSS geralmente paga antes o 10º, porque ele pode pagar de fevereiro a novembro também. É o INSS que paga. E ocorre que tem trabalhadores aposentados que também estão trabalhando na ativa. Daí são dois regimes, recebe dos dois. Tem duas leis ali para cumprir. Tem funcionário que não tem direito a férias? Tem, então, tanto 10º quanto férias também se aplica primeiro aos servidores públicos, tem a mesma regra de 10º e férias. Aí não vai ter 13º salário e férias o trabalhador informal, ou o trabalhador que é trabalhador, mas tem registro como MEI, como alguma coisa assim. E o que pode ocasionar perda do direito de férias, ou a redução do direito de férias? Então, o excesso de faltas durante o ano pode diminuir o tamanho das férias. Então, tem uma escala, tá? Mas até 5 faltas no ano não perde nada de férias. De 6 faltas em diante vai diminuindo o tamanho das férias. Ela pode chegar a 12 dias só, em vez de 30, se tu tem mais de 30 dias de faltas no ano. Isso é lei? É lei.
Olha só, essa eu também não sabia, essa é novidade para mim. E em relação a férias coletivas, né? A empresa dá aqueles 10 dias, geralmente 15, desconta normalmente dos dias de férias, dos 30 dias, como que funciona? Então, diminuiu assim a incidência de férias coletivas com a alteração de lei que permite fracionar mais as férias, né? Mas as férias coletivas são aquelas que a empresa vai paralisar um setor ou toda a empresa durante um período. Aí a lei estabelece que ela tem que comunicar antes, inclusive os trabalhadores, a entidade sindical, o Ministério do Trabalho, e ela pausa naquele período. Esses 10 dias, vamos imaginar que ela dá de férias coletivas, significa que o trabalhador que tinha 30 vai ter mais 20 para ser desgozada, que é tirar as férias durante o período aquisitivo. A matemática é simples, então. Matemática é simples. Tá. E o que tem de férias, que dá bastante problema também, é que a lei obriga que o pagamento das férias tem que ser feito antes da pessoa entrar de férias. Sim. E muitas empresas não cumprem, isso gera multa, gera... Por que tem que ser assim? É porque o objetivo é que o trabalhador entre de férias com um caixa para poder efetivamente fazer esse descanso, né? Então, no exemplo de férias coletivas ou férias parciais, se é só 10 dias, a empresa tem que pagar esses 10 dias antes de entrar de férias. Tudo muito certinho assim. Por exemplo, trabalhei 3 meses e aí teve férias coletiva. Tô nessas férias coletivas também? Tá, nas férias coletivas. O que ocorre é que aí, terminadas as férias coletivas, elimina os teus 3 meses de direitos que tem e começa a contar outro. Não de quanto foi contratado, começa um novo período aquisitivo. Daí. Você já citou que tem novas regras para divisão de férias, fracionamento de férias. Mudou muito? Eu ainda consigo fazer essa divisão ou vender férias? A gente ouvia né, de pessoas, vou vender, né, vou pegar só 10, vou vender 20. Isso pode acontecer ainda? Então, o fracionamento de férias, antigamente, podia ser fracionado em 2 períodos, agora pode ser fracionado em 3, por exemplo. E uma pode ser de período curto, até 5 dias, podemos assim dizer. Ele também ajuda para algumas dinâmicas, né? E é sempre, isso é importante, é sempre a empresa que decide quando. Vale a pena para a empresa também negociar com o trabalhador, porque é bom que isso tenha uma relação boa, mas quem organiza o segmento é a empresa. E o que é a vender férias? É proibido vender férias, é um direito inalienável, não posso vender. O que a lei permite que eu converta 1/3 delas em indenização em dinheiro. Então, as férias, como é que se paga as férias? É o salário parecido com o 10º da média do ano, e o empregador tem que pagar com um acréscimo de 1/3. Tá? E pode vender 10 dias. Tá certo. Professor, muito obrigada. Temos muito assunto para conversar, né? Fica aí o nosso convite quando tiver algum assunto também. Boa semana para você. Para vocês também.